Fala, minha turma de BH, como vai essa força? Olha só o professor aqui, trazendo um conteúdo super bacana. Vamos falar aqui da resolução número 1 de 2015, que fala do funcionamento das instituições de educação infantil, tá? E conforme já havia combinado lá na nossa análise edital, quando saiu o edital, trata-se de uma abordagem bem resumida, direta aqui, tendo em vista que nós não temos o curso completo, mas o professor preparou aqui no material os pontos de destaque, digamos assim. A parte boa de dizer para vocês é que esta publicação sobre educação infantil, especificamente em BH, ela na verdade ela é uma junção das regras da LDB, das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, tudo que a gente estuda nessas normas está aqui também, claro, com outro detalhezinho a mais, tá bom? Então, nós vamos dar uma passada aqui nos pontos mais importantes que eu selecionei aqui, nesse documento, e vocês vão encarar isso como uma revisão de educação infantil, já que já estudamos isso em outros documentos, tá bom? Então, de fato, encarem como uma revisão. Vamos já dar uma olhadinha aqui na norma, eu vou já começar a falar aqui com vocês, ó. Resolução número... Deixa eu colocar aqui na canetinha. Pronto. Resolução número 1 de 2015 fixa as normas para o funcionamento das instituições de educação infantil em Belo Horizonte. Olha o que eu já selecionei no artigo 1º. Educação infantil, primeira etapa da educação básica, que nós já sabemos. Direito das crianças e das famílias norteia-se pelos princípios da igualdade, equidade, liberdade, diversidade e pluralidade e pelos ideais de democracia e solidariedade. É interessante como está no primeiro artigo vocês destacarem esses princípios aqui, tá? O princípio da igualdade, equidade, liberdade, diversidade e pluralidade, tá? E LDP. Vale a pena, isso aqui vale a pena. Tá logo no iniciozinho, tem chances maiores de cair na sua prova, ok? E aí, continuando, a educação infantil oferecida, creche de 0 a 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos. Tranquilo. Parágrafo único, a educação infantil poderá ser oferecida em instituição educacional que atenda a outros níveis ou programas sociais, ok? Então, o normal é ter educação infantil em instituições de educação infantil. Estamos falando das normas de instituições de educação infantil. Mas é possível, poderá, tá, haver a educação infantil em instituições que também trabalhem com outros níveis. Na prova pode dizer que não pode. Falso. Pode sim, poderá. Artigo 3º. Creches e pré-escolas se caracterizam por espaços educacionais públicos ou privados, né? Existe creche e pré-escola pública e privada, não doméstico, coisa que a gente também já vê lá no curso de Diretrizes Curriculares da Educação Infantil. São instituições não domésticas, é claro. Creche, pré-escola não é casa, não é doméstico, não doméstico. Já vi isso cair em prova também. Que pode ser oferecido no período diurno, em jornada parcial ou integral. Pergunto, pode ter educação infantil em período noturno? Não. Vai ser oferecido em período diurno, durante o dia. Parcial ou integral. Carga horária maior. A educação básica é um direito público subjetivo, que isso aqui está mais do que batido. A gente estuda no curso de LDB, o professor explica tudo isso. É subjetivo, a prova vai tentar colocar que é objetivo. Tomem cuidado. O artigo 5º fala que a educação infantil deverá pautar-se. Aí são vários itens bem lógicos. Eu destaco para vocês esse aqui, ó. Cuidar e educar. Num trabalho pedagógico coletivo que considere a indissociabilidade entre cuidar e educar. Mais do que batido, é obrigação saber essas duas funções da educação infantil. Educação infantil não é um espaço só para cuidar. Também é um espaço para educar, tá? Na primeira aula do nosso curso de Diretriz da Educação Infantil, a gente faz toda uma abordagem histórica sobre isso. Antigamente era só uma preocupação mais com cuidados e depois houve um novo entendimento, concepção de que não, é para educar também, certo? São funções indissociáveis, inseparáveis. As bancas costumam trocar essa palavrinha e colocar dissociáveis. Separáveis, não são separáveis. Tranquilo?
O artigo 6º vem para falar das incumbências, o dever de BH, o dever do município. Tá? É dever do município, vamos lá, oferecer educação infantil em creche e pré-escola até 5 anos, oferecer educação básica obrigatória de 4 a 5. Vejam que a obrigatoriedade começa com 4 anos, mais do que batido também lá no nosso curso da LDB. A obrigatoriedade começa dos 4 e vai até os 17. Mas como estamos falando só de educação infantil, a norma cita apenas de 0 a 5 anos, tá? Por isso. O que mais? Ampliar a oferta de educação infantil em creche de forma a atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos até o final da vigência do PNE. É uma regrinha que está lá no Plano Nacional de Educação, que veio para cá. Do PNE é a meta da educação infantil para a creche, atender 50%. 4. Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas para atender pelo menos 25% dos alunos. Outra regrinha é a regrinha da jornada integral, do tempo integral, que também está no Plano Nacional de Educação. Então é toda uma revisão de fato. Tá? Fala que o município tem que fazer um recenseamento anual. Tomem cuidado, aqui a banca pode colocar que é bienal ou é semestral. O censo na educação infantil, feito por BH, será anual, recenseamento. Aqui já sabemos que a frequência é obrigatória na pré-escola de 60%. Tranquilo? Que mais? E vaga na instituição pública de educação infantil mais próxima à residência a toda criança a partir dos 4 anos. Outra regrinha que está lá na LDB. Artigo 7º, esse aqui é interessante, porque ele fala o seguinte, deve ser garantida a matrícula e a permanência da criança com deficiência. Aqui, é um pouco diferente da LDB. Ele foca em transtornos do espectro do autismo. A LDB fala em transtornos globais do desenvolvimento, tá? Então, se estiver citando a publicação número 1 de 2015 de BH, fique sabendo que o público da educação especial aqui na norma está deficiências, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro do autismo, a gente leva essa sigla aqui, não é essa sigla aqui da LDB, e altas habilidades e superdotação. É considerado discriminação a negativa de matrícula, não pode negar matrícula. Tá? No curso de diretriz da educação especial, na própria LDB, a gente já vê isso, não pode negar matrícula para o aluno porque o aluno tem deficiência. Tá? E ainda o parágrafo 3º, nas turmas onde houver crianças com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, sempre que for preciso, pode ser disponibilizado pela mantenedora um auxiliar ou um monitor de apoio. É uma regra importante. Por quê? Tome cuidado aqui, pode ser disponibilizado. Pergunto, é obrigatório? Não. Pode, a norma que está colocando que pode ter um auxiliar ou um monitor, certo? De apoio. A prova pode dizer que é obrigatório ou pode dizer que não tem previsão, que não é para ter nada. Não, pode ter. Artigo 8º fala do Sistema Municipal de Ensino. O que compreende? Lá na LDB, a gente estuda os sistemas de ensino, a gente estuda os sistemas municipais e a gente estuda que o Sistema Municipal de Ensino inclui as instituições de educação infantil, fundamental e médio que são mantidas pelo município. Se são mantidas pelo município, pertencem ao Sistema Municipal de BH. O Sistema Municipal inclui as instituições, não importa se é infantil, fundamental e médio, se é mantida pelo Poder Municipal, faz parte do Sistema Municipal. Além disso, as instituições de educação infantil privada, coisa que a gente também estuda na LDB, instituições privadas particulares de educação infantil, pertencem ao Sistema Municipal. Já, por exemplo, o ensino fundamental particular já vai pertencer ao Sistema Estadual. É um exemplo. E os órgãos municipais de educação, que são 2. O Conselho Municipal de Educação, o CME, e a Secretaria Municipal de Educação, que aqui leva a sigla de CEMED. Tranquilo? Quais são os 2 órgãos municipais de educação? O Conselho e a Secretaria de Educação. Certo? Então isso aqui pode cair na prova. Fazem parte do sistema, o sistema todo municipal. 1. As instituições de ensino mantidas
pelo município, de educação infantil fundamental e médio. As instituições privadas, que não são mantidas pelo município, é particular. É privada pelo dono da escola, pelos donos. Mas como é de educação infantil, privada também vai pertencer ao sistema municipal. E os órgãos de educação, que são dois, o Conselho e a Secretaria. Vamos lá. O Conselho, tá? O Conselho é um órgão normativo, consultivo e deliberativo. É o Conselho que faz as normas. Ele é um órgão de consulta, ele é consultado. E é um órgão também de decisão, delibera, decide. Já a Secretaria é um órgão de execução. Secretaria não elabora norma, tá? Quem elabora a norma é o Conselho. Secretaria executa as normas. Vamos lá. A educação infantil, ela é compreendida por instituições públicas, privadas, e sendo que as privadas se dividem em particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Tranquilo? Então nós temos públicas e privadas. As privadas, segundo a norma, se subdividem nessas quatro. As particulares em sentido estrito, comunitária, confessional e filantrópica. Então eu pergunto, instituição filantrópica, ela é pública? Não, ela está dentro de privada. Ok? Não é mantida pelo poder público. Artigo 10, regrinhas que também já sabemos. A jornada parcial ela é de no mínimo 4 horas, já visto na LDB, e a integral tem que ter no mínimo 7 horas. Recomenda-se que não ultrapasse 10 horas. Não coloca a criancinha 11 horas. É muito tempo. Então, é uma recomendação. Tá? Não é uma obrigatoriedade. Vamos lá. Carga horária, 800 horas por ano, 200 dias. 800 horas e 200 dias é a regra clássica, né? Das 800 horas e 200 dias. É a carga horária por ano na educação infantil. O calendário escolar, ele é aprovado pela comunidade escolar. Tá? Então, ele não é imposto pela Secretaria de Educação. Ele é aprovado pela comunidade da escola, certo? E aí, ele é apresentado à Secretaria. Compete à instituição de educação infantil, a escolinha, certo? Fazer o controle da frequência. É necessário comunicar ao Conselho Tutelar quando tiver um excesso, reiteração de faltas injustificadas e de infrequência, tendo sido esgotado todos os recursos escolares previstos no regimento escolar. A gente vê isso no ECA. Parágrafo 1º. A infrequência, ou seja, as faltas da criancinha, não pode, em nenhuma hipótese, implicar na retenção. Já estudado nas diretrizes da educação infantil. Não há retenção na educação infantil. Não pode reprovar na creche nem na pré-escola. Ok? Então, a infrequência, a criança não frequentou o quê? Os 60%, acabei de mostrar. Qual é a frequência obrigatória na pré-escola? 60%. E se não frequentar os 60%, professor, o que acontece? A criancinha é reprovada? Não. Não há reprovação. É exatamente o que está sendo dito aqui. A infrequência não frequentou os 60%, isso não vai causar a retenção da criança. Professor, então para que serve os 60%? Serve para os pais. Os pais vão ser chamados, vão ser responsabilizados. Por que sua criancinha não está indo? É obrigatório. Vai responder por isso. Ok? Mas a criancinha não vai ser penalizada. Compete à escola expedir a documentação. A gente estuda também lá na LDB, nas regrinhas da educação infantil, na aula de educação infantil na LDB, que a escolinha é obrigada a expedir documentação que comprove o desenvolvimento da criança. Tá? E essa documentação ela é expedida no decorrer do ano, nos casos de mudança para outra escolinha, ou no fim do último ano da pré-escola. Terminou a educação infantil, tem que ter essa documentação. Tá? E a documentação deve ter um caráter qualitativo. Aí aquela pegadinha clássica, né? Que a banca costuma trocar e vai dizer que o documento tem que ter um caráter quantitativo. Nota 5, nota 8, nota 10, não. A educação infantil vai ter esse caráter qualitativo na avaliação. Um textozinho escrito, fazendo uma avaliação. Existe um caráter bem mais subjetivo do que a objetividade de um número. É 5, é 10. Tá bom?
Vamos lá. Aqui é uma regrinha, tá, particular de BH que eu recomendo vocês terem uma atenção especial. É sobre a quantidade de crianças que cada professor, tá, deve ter na sua sala. Tá? Se esse professor ele trabalha com crianças de 0 a 12 meses, ou seja, de 0 a 1 ano, 7 crianças por professor. Agora, se for de 1 a 2 anos, até 12 crianças por professor. Se for de 2 a 3 anos, 16. Se for de 3 a 4 anos, até 20. De 4 a 5 anos, percebam que é até 20 também. E de 5 a 6 anos já aumenta aqui para 25. Então, quanto maior a idade da criancinha, maior é a sala, maior é a turma. Quando a criancinha é muito pequenininha, precisa de mais cuidados, aí tem que ter uma atenção mais maior a todo momento. Então, o professor, por exemplo, de 0 a 1 ano só pode ficar com 7 bebês. Então, vamos colocar aqui um quadrinho para você não esquecer, tá? Vamos já dividir assim, ó, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 e de 5 a 6. Certo? Primeiro 7, depois 12, depois 16, repete o 20 e finalmente é até 25 crianças. Então, se cair na sua prova que pode ter 30 crianças, né, tu nem precisa ler, porque o máximo é 25. Certo? Ele diz o seguinte, o artigo 20, a organização do grupo das crianças poderá ser efetivada de maneira flexível. Ou seja, misturar a criancinha de 0 a 12 meses com de 1 a 2 é um exemplo, tá? Ó, desde que a razão professor-criança da faixa da idade menor seja o parâmetro para a organização das turmas. Se a professora está ficando com crianças de 0 a 1 ano e de 1 a 2 anos, qual vai ser o máximo de crianças? A regra mais rígida, 7 crianças. Entendeu? Ó, é isso que está sendo dito. Cadê? A razão professor por criança da faixa de idade menor vai ser o parâmetro para a organização. Então, se há uma mistura de faixa etária, a regrinha vai valer da turma das criancinhas de menor idade. Vamos lá, da proposta pedagógica, que é o PPP, e o seu regimento escolar. O regimento escolar é um instrumento de execução do PPP, já vi isso cair em prova, tá? Vamos lá, a proposta pedagógica é o plano orientador das ações educacionais. Nós temos um curso inteiro de PPP, a gente estuda tudo isso, certo? E compete às instituições educacionais, respeitadas as normas comuns e as orientações do seu sistema de ensino, elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Lá na LDB, artigo 12, incumbências dos estabelecimentos de ensino, elaborar a sua proposta pedagógica. Então, a gente já sabe que é a instituição de ensino que elabora. Não é a Secretaria de Educação, é a própria escola. Parágrafo 2º, tem que respeitar o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, princípios do ensino que a gente estuda na LDB. O PPP tem que ser elaborado coletivamente. Tá? A proposta pedagógica tem que respeitar a criança como um sujeito que tem direito, um ser social e histórico, já estudado nas diretrizes da educação infantil. Também já estudado nas mesmas diretrizes, tem que considerar princípios éticos, políticos, estéticos e culturais. Ético tem a ver com autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeitar o bem comum, respeitar o próximo, isso é ser ético. Político tem a ver com cidadania, tá? Com democracia. E estético tem a ver com sensibilidade, criatividade, ludicidade, por aí vai. Tudo já visto nas diretrizes. Temos que colocar a centralidade na criança, ou seja, o centro da ação educativa tem que ser na criança. Isso a gente estuda em tendências pedagógicas. Lá na tendência tradicional, o centro era no professor, no conteúdo, só que isso vai mudando e o centro passa a ser a criança. Okay?
É preciso trabalhar a educação em sua integralidade em todas as dimensões da criança, para não confundir educação integral com jornada integral. Jornada integral é o tempo maior. Educação integral, integralidade da criança, é trabalhar todas as dimensões da criança. A criança num ser integral. Não só aspecto cognitivo, mas afetivo, social, psicológico. Não esquecer, mais uma vez, da indissociabilidade de cuidar e educar. É preciso prestar atenção também em oferecer, oportunizar deslocamentos e movimentos amplos. Então, a escola tem que proporcionar pátios abertos, quadras, enfim, para a criança poder se deslocar, porque existe uma questão de desenvolvimento físico, coordenação, motricidade. Okay? Tem que ter acessibilidade para as crianças com mobilidade reduzida ou deficiência. Outro ponto importantíssimo, talvez o ponto mais importante das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, e esse ponto se repete aqui. Quais são os eixos norteadores da educação infantil? Interações e brincadeiras. Isso é tão importante que já foi até assunto de redação, de discursiva. A questão perguntava, na discursiva, comente sobre os dois eixos norteadores da educação infantil. Aí você já sabe que os dois eixos norteadores, eixos que vão nortear as ações na educação infantil, são brincadeiras e interações. A criança aprende brincando e interagindo com o outro, com o professor, com outras crianças. Ela aprende muito pelo exemplo, tá? O currículo, ele tem uma parte comum e tem uma parte diversificada, já estamos falando de currículo aqui. É isso que a gente estuda também na LDB. E a parte diversificada leva em consideração as características locais da comunidade, culturais, ou seja, características de BH, das crianças que estão lá. O currículo, vamos revisar aqui, currículo, ele possui uma parte comum e uma parte diversificada. A parte comum é a regida pela BNCC. A parte diversificada é diversa, varia. Varia, de acordo com a localidade, com a região, de acordo, por exemplo, aqui com BH. As instituições de educação infantil têm que acompanhar o desenvolvimento da criança, é claro, têm que fazer múltiplos registros, já estudado na LDB. Não há retenção, já comentei, não há retenção na educação infantil, não há reprovação, olha a norma aqui dizendo de uma forma bem clara. Que mais? É preciso tomar o cuidado na transição para o ensino fundamental. Como que podemos fazer isso? Que cuidados podemos ter? Fazer rituais de passagem, visitas, ou seja, levar a turminha de educação infantil numa escolinha de ensino fundamental, na turminha de ensino fundamental, para conhecer. Promover encontros entre as turminhas, entre os profissionais. E compartilhar informações, relações, relatórios. Tudo isso vai servir para que o impacto seja o menor possível desta transição da educação infantil para o ensino fundamental, coisa também já estudada no curso de BNCC. Então lembre desses 3 pontos, é importante. Transição para o ensino fundamental, rituais de passagem, encontros e compartilhamento de informações. Artigo 29, a proposta pedagógica tem que ter vários itens. O PPP da educação infantil tem que ter vários itens. Tem que ter a identificação da escola, a fundamentação teórica. Estão lembrados no curso de PPP que a gente estuda como elaborar o PPP? A gente tem que decidir qual é a abordagem teórica, qual vai ser a filosofia da escola. É um ponto a ser discutido logo no início. Os marcos, certo? Qual é as finalidades e objetivos? O histórico. Qual é o objetivo da proposta pedagógica? Qual é a estrutura da escola? Qual é o currículo? Então, currículo também tem que estar no PPP. O currículo está aqui dentro. Tem que conter o currículo. Tem que contemplar quais os profissionais que vão trabalhar. Como vai ser a gestão. E aí, claro, vamos focar na gestão democrática. Ok? Artigo 30, a proposta pedagógica tem que também ofertam outras etapas, o ensino fundamental, enfim, vai ter um documento único, tá? Que contemple as especificidades de cada uma. Então, o que isso aqui está dizendo? Que se a escola trabalha com educação infantil e ensino fundamental, ela não vai ter um PPP para a educação infantil e um PPP para o ensino fundamental. Ela vai ter um PPP único, um documento único,
que vai contemplar essas duas etapas. E aí vem agora o regimento escolar, que é o instrumento de execução do PPP. A gente estuda regimento no curso de Diretrizes da Educação Básica. Cada escola elabora o seu regimento escolar e depois manda, tá, para a Secretaria de Educação. Tranquilo? Assim como manda o PPP. Vamos lá, 2 profissionais são considerados profissionais do quadro básico da educação infantil. O professor, que exerce a docência, o professor. Aquele que oferece o suporte administrativo e pedagógico direto ao professor, por exemplo, a direção, a coordenação, os pedagogos. E profissionais de serviços gerais. Então, cair na prova, se cair, quais são os profissionais, de acordo com a resolução? Os professores, a direção, coordenação, aquele que dá o apoio, o suporte administrativo e pedagógico, e os profissionais de serviços gerais, limpeza, inspetoria, zeladoria, enfim. Vamos lá. Qual é a formação do profissional? Exigirá dos profissionais o mesmo que a gente estuda na LDB. O curso superior é a regra, nível superior, tá? Em pedagogia ou normal superior, mas também podendo ter como formação mínima o ensino médio normal, que é o antigo professor de magistério. Também curso de pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição, garantida nessa formação a base comum nacional, para coordenação pedagógica, supervisão e orientação. Então, para atuar como coordenador, supervisor, orientador, é possível ter um curso de pedagogia ou uma pós-graduação nestas funções. Tá? E os profissionais de serviços gerais, que é o terceiro aqui? Aí tem que ter, no mínimo, o ensino fundamental completo. Não pode ter somente os anos iniciais, tem que ter pelo menos até o último ano do ensino fundamental. É responsabilidade dos professores do AEE, Atendimento Educacional Especializado, identificar e eliminar as barreiras de aprendizagem. Isso aí é importante, pode cair uma pegadinha na prova. Quem é que tem que identificar as dificuldades, as barreiras de aprendizagem, tá, das crianças com deficiência? Pô, já está dizendo, é criança com deficiência. Vai ter um professor do atendimento especializado. É ele. Tá? Os professores, é de responsabilidade destes professores do AEE identificar e eliminar as barreiras. Os professores do AEE deverão, no mínimo, ter nível médio normal. Isso também pode cair na sua prova. A prova pode dizer que professor do AE tem que ter nível superior. Não, está aqui. Pode ter também ensino médio normal. E o monitor de apoio à inclusão, tá? Ele é quem vai contribuir com as atividades de alimentação, higiene e locomoção no caso de crianças com deficiência e que não apresentam autonomia e independência. Esse é o monitor de apoio. Estão lembrados? Nós já vimos aqui que a instituição poderá disponibilizar um auxiliar ou monitor de apoio? Poderá, não é obrigatório. Então, se tiver, o que faz esse monitor de apoio? Auxilia na alimentação, na higiene dessas crianças com deficiência. O apoio, os monitores de apoio, deverão ter, no mínimo, ensino médio. Então, não confundir os profissionais de serviços gerais, que tem que ter, no mínimo, ensino fundamental, com o monitor de apoio, que tem que ter, no mínimo, ensino médio. Sobre carga horária, 1/3 da jornada de trabalho do profissional ele tem que ser reservado para estudos, planejamento e avaliação. Essa regra é bem comum também, em diversos documentos. Então, 2/3, por exemplo, o professor vai estar em sala de aula, atuando, sala de aula eu digo em contato com os alunos, tá? Mas pode ser, por exemplo, fora da sala, na quadra, no pátio, no museu, numa atividade fora, não tem problema, mas em contato com os alunos, 2/3. 1/3 reservado para avaliação, planejamento e formação continuada. Muito bem. O imóvel destinado à educação infantil tem que ser acessível e adequado. É lógico, né? Acessibilidade é algo até bastante lógico. O restante, pessoal, não considero assim importante, tão importante,
vocês fazerem memorização. Que a sala tem que ter tantos metros que... Vale a pena fazer uma leitura para você ter uma noção. É claro que você vai ler esse documento inteiro. Leia uma, 2 vezes. E foca nos pontos aqui que eu destaquei. Tá? Mas, por exemplo, tem que ter pelo menos 1 metro quadrado, tá? Com ventilação direta e iluminação natural nas salas de atividades. Tem que ter 1 metro por criança. Tem que ter um chuveiro para cada 20 crianças. Tem que ter um vaso para cada 20. Tem que ter um lavatório para cada 20. Você já se liga aqui que a regra aqui é 20, né? 1 para cada 20. Tá? Mas são muitas regrinhas pequenininhas aqui. Que é complicado você memorizar isso tudo aqui. Tá bom? Mas faça uma leitura. Ó, ambiente para repouso com berço tem que ter 50 centímetros entre ele e as paredes. Aqui, ó, a troca de fraldas, o espaço tem que ter 100 centímetros por 80. É muito custoso você tentar decorar todos os centímetros de tudo, né? E seria uma covardia a banca cobrar isso, de tanta coisa que ela tem que cobrar. Mas pode cobrar? Pode, tá na norma. Uma leitura, mas não é normal, pelo menos não é comum a banca fazer isso. Pode cair? Pode, hein? Tô reforçando que pode, mas não é comum. Ok. E... separei uma regrinha aqui sobre a autorização do funcionamento da instituição de educação infantil. Os atos de autorização ou renovação da autorização para funcionar uma creche, uma pré-escola, esses atos são de competência do secretário municipal de educação. Então é o secretário que vai autorizar, ato de autorização ou renovar a autorização de uma instituição para que ela continue funcionando. Ou para que ela comece a funcionar, se for uma primeira autorização. Tá? Achei interessante essa regrinha 52. A autorização poderá ser concedida até 3 anos. Já a renovação da autorização, até 5 anos. Qual é a lógica? A autorização é o primeiro pedido. Vamos supor que uma escola particular, uma creche particular, ela quer funcionar e vai pedir autorização para funcionar. A Secretaria de Educação não conhece essa instituição, não conhece os profissionais. Então vamos fazer o seguinte, já que é a primeira, eu vou te dar uma autorização aqui só por 3 anos. Ok? E aí depois desse período, e durante todo o período, e principalmente no final, é feita uma avaliação do trabalho da escola, enfim. E aí sim, pronto, já demonstrou que tem capacidade, beleza. Vou renovar a sua autorização, agora eu já posso dar um período maior para você de 5. Entenderam? Então, primeiro é um período menor de 3, depois um período maior. A renovação já é para 5 anos. Então, é interessante essa regrinha também. E, pessoal, foi o que eu separei para vocês. Tá? Como eu disse no início, muitos pontos estudados em outras normas. Estudados ou no curso de PPP, ou no curso de Diretriz de Educação Infantil, ou na LDB, ou na BNCC, ou em planejamento, enfim. Mas é interessante fazer o estudo desse documento aqui, porque a gente faz essa revisão, né, num documento só, que fala de educação infantil das instituições, de todas essas normas, tá bom? Então estão aí os pontos que eu considero mais importantes para você ter mais atenção. Mais uma vez, é interessante fazer a leitura da norma toda. E é isso. O professor Alonso vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, curtido. E agora a expectativa total para que vocês façam uma excelente prova e mandem, se Deus quiser, aquela mensagem: Prof. Alonso, fui aprovado, passei no concurso. Ok? Então é isso. O Prof. vai ficando por aqui, um abraço para vocês, fiquem com Deus e rumo à aprovação. Tchau, tchau.